Fala, fã de basquete, eu sou o Robert Júnior e esse é o Basquetopia, o lugar onde você encontra as melhores histórias do mundo do basquete. E nesse episódio eu vou te contar sobre a bolha que a NBA criou em 2020 para competir durante a pandemia. Imagina só, todas as estrelas da liga dentro de um hotel por 3 meses. Mano, a NBA investiu pesado e isso rolou lá na Disney, em Orlando, enquanto rolava um monte de problema fora da bolha. Mas antes disso, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos episódios do Basquetopia e de tudo que a gente produz aqui no canal de Esportudo. Bom, essa história começou toda lá no dia 11 de março de 2020. A NBA paralisou tudo depois que o Rudy Gobert, que era pivô do Utah Jazz, testou positivo para Covid-19 horas antes de um jogo contra o Thunder começar. Porque tinham falado que não podia tocar nos microfones e tal, já tava uma galera assim. Aí ele terminou a coletiva, ele vai em todos os microfones e faz assim, ó, e sai. Aí a galera ri. Aí no próximo jogo ele testa positivo e a NBA para. Até aquele momento tinham 1.600 casos confirmados e 41 mortes nos Estados Unidos. Enquanto a situação ficava cada vez mais tensa, a NBA tentava buscar algum jeito de voltar à temporada 19-20. E aí foi assim que a NBA pensou numa estratégia que ninguém imaginava. Uma bolha de isolamento no complexo da Disney, lá na Flórida. O plano era reunir todas as equipes em um só lugar e eles jogarem todos os jogos lá com nenhum público, para ninguém ser contaminado com nada. Os jogadores e o staff das equipes iam ficar nos quartos de hotel e a NBA construiu todo um campo de treinamento e arenas para eles jogarem. Então, no dia 4 de junho, essa ideia foi aprovada e a liga ia voltar finalmente. Quase todas as equipes votaram a favor, só o Portland Trail Blazers que foi contra. Só 22 equipes iam participar desse mini torneio dentro da bolha. As 16 equipes que já estavam na zona de classificação para os playoffs e as outras 6 que podiam de alguma forma conseguir a classificação. E no dia 17, a NBA anunciou um protocolo que todos tinham que seguir, jogadores, staff, todo mundo que estava trabalhando lá. E para que tudo funcionasse, as regras eram muito rígidas. Tinham testes todos os dias, tinha que usar máscara sempre e tinha distanciamento social também. Tudo para evitar a contaminação. Então as equipes começaram a cumprir a quarentena no dia 7 de julho, e os jogos mesmo começaram no final do mês. E os jogadores não podiam receber nem as famílias. Pessoas de fora só puderam entrar no final de agosto, depois de um protocolo de segurança muito rígido. Então cada equipe jogou mais 8 jogos para fechar a temporada regular. Eles ficaram com em média 71 a 75 jogos no total. E então no dia 30 de julho a gente teve o primeiro jogo da NBA depois de 4 meses paralisado. E também foi na bolha que a gente teve o nosso primeiro play-in. Essa é aquela fase que rola tipo uma repescagem antes do playoff começar de fato. E naquele ano o formato foi diferente do que a gente já está acostumado. Foi um jogo só. Blazers e Grizzlies estavam em 8º e 9º e eles jogaram um jogo para ver quem passava para os playoffs. E a vitória ficou com o Blazers. E a partir daí é o playoff que todo mundo já está acostumado. Mas antes de eu falar do que aconteceu dentro de quadra, a gente precisa conversar sobre o que rolou fora da bolha. Na primeira rodada dos playoffs aconteceu algo histórico. O time do Milwaukee Bucks boicotou o jogo que era contra o Orlando Magic. E para entender o porquê disso, a gente precisa viajar no tempo alguns meses. No dia 25 de maio, um crime chocou o mundo inteiro. O George Floyd, que era um homem negro, foi brutalmente assassinado por um policial branco em Minneapolis. Isso gerou uma série de protestos contra a violência policial e o caso repercutiu no mundo inteiro. A NBA, a Associação de Jogadores e as franquias decidiram trabalhar juntas. Eles usaram a bolha como plataforma para o movimento Black Lives Matter, que está sempre batendo de contra a violência policial com a população negra. Então, durante todo esse período, os jogadores usavam a camisa com os dizeres do movimento no aquecimento e também quando estavam sentados no banco. E muitos deles faziam questão de se ajoelhar quando o hino nacional tocava no começo das partidas. E além disso, os jogadores podiam substituir o nome na camisa por alguma frase em apoio à justiça racial. E 3 meses depois, no dia 23 de agosto, outro crime policial tomou a atenção do mundo. Jacob Blake, um homem negro de 29 anos, levou 4 tiros da polícia em Wisconsin, o estado onde fica o Milwaukee Bucks. O boicote aconteceu 3 dias depois do crime e gerou uma revolta na bolha. Era o jogo 5 da primeira rodada dos playoffs. E mais tarde, naquele mesmo dia, a NBA anunciou que todos os jogos estavam suspensos da rodada. E a Associação dos Jogadores fez uma reunião urgente para tratar do assunto. Tanto o Lakers quanto o Clippers votaram para não ter mais jogo, acabar a temporada, mas todos os outros times votaram para ter a temporada. Então, no dia 27 de agosto de 2020, os jogadores entraram
entraram em acordo com a NBA e eles decidiram continuar jogando. Só que os jogos daquele dia continuaram sem rolar. Então os playoffs voltaram a rolar 2 dias depois. A NBA e a Associação dos Jogadores entraram num acordo para que esforços fossem feitos pela justiça social. E além do boicote, os playoffs de 2020 foram muito marcantes também dentro de quadra. Rolou muita coisa absurda, sério. Pra citar só algumas, da primeira rodada, teve um game winner do Luka Doncic contra o Clippers, que ele fez 43 pontos e um triple-double. Teve também uma série épica entre Nuggets e Jazz. Denver perdia a série por 3-1 e conseguiu virar para 4-3. Numa série que a gente teve Donovan Mitchell e Jamal Murray destruindo. E aí, já passando para a semifinal de conferência, 2 times chamavam muita atenção da galera, que era o Miami Heat e o Denver Nuggets. O Miami Heat bateu o Milwaukee Bucks, que era o time de melhor campanha da liga. O Giannis Antetokounmpo era o MVP da temporada e o defensor do ano. E essa série ficou marcada pelo Jimmy Butler, que comandou essa vitória por 4-1. E do outro lado, o Denver estava perdendo de novo por 3-1 e de novo conseguiu virar a série, só que dessa vez contra o Clippers, que era um dos melhores times e candidato ao título. E nas finais de conferência, a gente teve 2 confrontos que ficaram para a história da liga, o Lakers e Denver e Heat e Celtics. E rolaram 2 momentos em cada série que ficaram eternizados. No Oeste, rolou o game winner no estouro do cronômetro do Anthony Davis para abrir 2-0 do Lakers em cima do Denver. E na hora que ele faz o arremesso, que ele acerta, ele grita Kobe, que é uma parada que rola no basquete. E eles estavam usando essa camisa, que era homenagem ao Kobe Bryant. E no lado leste, o Bam Adebayo protagonizou o que deve ser uma das maiores jogadas defensivas de todos os anos. Um toco em cima do Jason Tatum no finalzinho para ganhar a partida. E passando tudo isso, a gente chega no momento que todo mundo fica esperando e todo mundo ama, que é a final da NBA. Lakers e Miami Heat se enfrentam numa decisão inédita. De um lado tinha o LeBron e Anthony Davis, que é uma dupla assustadora, e do outro o Miami Heat do Jimmy Butler e mais um monte de operários da bola, que estavam fazendo uma temporada muito boa, mano, e até surpreendente. Operários da bola. E além disso, era o reencontro do LeBron com o Miami Heat em playoffs. Ele tinha ganhado 2 títulos e passado 4 anos pela franquia. O Lakers abriu 2-0, mas viu o Heat ganhar o terceiro jogo numa partida inacreditável do Jimmy Butler. Ele fez um triple-double com 40 pontos, irmão. Mas não teve jeito. Depois de 6 jogos, o Lakers foi campeão da NBA, foi o 17º título da franquia, empatando com o Boston Celtics com os maiores campeões da NBA. LeBron teve uma série absurda, quase triple-double de média, e acabou ganhando o MVP das finais, o 4º da carreira dele. E esse título ainda teve um significado diferente para a torcida do Lakers, porque foi o ano que o Kobe Bryant faleceu. Foi muito por isso que eles voltaram a usar essa camisa aqui, que foi feita pelo Kobe, idealizada pelo Kobe. E depois de tudo isso, finalmente acabou a bolha da NBA. E a gente pode dizer que a bolha, sem dúvida nenhuma, foi um sucesso absoluto, porque a NBA investiu 200 milhões de dólares e nenhum jogador testou positivo para Covid. E esse feito é incrível, mano, porque se você parar para pensar, nessa mesma época que tava rolando a bolha, os Estados Unidos estava com, em média, 30 mil casos positivos por dia. E além de todo esse sucesso dentro de quadra, a bolha também serviu para mostrar que existem assuntos muito mais importantes que o próprio esporte. Então fala pra mim aqui nos comentários, qual é o momento mais marcante da bolha da NBA pra você? Não deixa de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos Basquetopia e todos os assuntos que a gente aborda aqui no canal Esportudo. Valeu, rapaziada, tamo junto!